Olá, eu creio que essa semana todos se sentiram felizes ao ver a disposição do ditador norte-coreano, Kim Jong-un, em abrir negociação a respeito das armas atômicas. Havia uma tensão muito grande ali na região, entre o Japão, China, Coreia do Sul, e isso estava trazendo grande preocupação, até mesmo para os governos no mundo inteiro. Mas essa disposição em abrir conversação a respeito das armas nucleares trouxe um grande alívio para as autoridades preocupadas com a segurança mundial. E eu fiquei até admirado quando eu vi um pronunciamento do presidente americano, Donald Trump, na qual ele manifestava que tudo isso estava acontecendo graças às sanções americanas, graças à sua ameaça, e ele dizia ainda que ele ia persistir com essas sanções e até apertar um pouco mais. Isso causou em mim, e talvez em algumas pessoas, alguma indignação, porque aqueles que conhecem a real história da igreja da Coreia do Sul sabem que Deus tem feito coisas fantásticas ali naquele país. A Coreia do Sul estava metida em uma guerra em 1950 com a Coreia do Norte, onde houve ali a divisão. E em 1953, a Coreia do Sul estava tão empobrecida que ela estava entre os quatro países mais pobres, mais miseráveis do mundo. Tinha apenas 3% de cristãos, empobrecidos, fracos, sem força. Mas a igreja resolveu reagir. E a partir de 1953, a igreja da Coreia, ela começou a levantar de manhã, fazer orações de madrugada, para que Deus pudesse abençoar e transformar a realidade daquele país. E em 20 anos, Deus transformou a realidade daquele país. Hoje, a Coreia do Sul é um país maravilhoso. Para que vocês tenham ideia, a Coreia do Sul é o lugar onde tem mais igrejas no mundo. E não são igrejas pequenas, como as nossas aqui no Brasil. As igrejas lá, quase todas elas, têm de 3.000 membros para frente. Nós temos lá a Igreja Assembleia de Deus, que tem 800.000 membros. A igreja é maior do que um estádio de futebol. Tem que ter vários cultos durante o dia para atender todos estes crentes ou essa população que quer prestar culto a Deus. E os crentes lá são muito diferentes de nós aqui no Brasil, dos crentes nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, porque lá há uma humildade muito grande. Muitos, embora sendo multimilionários, sendo donos de grandes estatais, sendo grandes empresários, são pessoas humildes que amam a Deus e não negam a sua fé por nada. E eu creio que os méritos desta conversação, dessa intenção do governador, do ditador Kim Jong-un, de eliminar as armas nucleares, que representavam uma ameaça para a segurança do mundo, não tem nenhum mérito do presidente Donald Trump, que na realidade é um homem orgulhoso, arrogante,
que infelizmente é a cara de muitos americanos. Mas eu creio que o grande mérito está nas orações do povo de Deus da Coreia do Sul. Hoje, a maior parte das igrejas, ou todas as igrejas da Coreia do Sul, o culto dela começa às 4:30 da manhã. Desde as 4:30 da manhã até a meia-noite, a igreja está com as suas portas abertas. Talvez diferente do que as nossas igrejas aqui, que abrem 2 ou 3 vezes por semana. E às 4:30 da manhã, a igreja já está abarrotada de crentes orando a Deus para que Deus possa abençoar o país. E a partir dessas orações que os irmãos têm feito, Deus tem modificado a realidade daquele país, daquela região. Tanto é que nós vemos agora os Jogos de Inverno, na qual a Coreia do Norte, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, resolveu participar ou liberar os seus atletas para participar desses Jogos. Isso foi uma coisa fantástica. É somente Deus que pode fazer isso. E agora, nós vemos esse mesmo ditador falando que está aberto para negociar uma rendição ou a proliferação das armas nucleares. É só Deus que pode fazer isso. Saiba de uma coisa, as igrejas da Coreia do Sul, hoje, estão em constante oração, jejum, para que Deus abençoe o seu país. Porque o país foi dividido, o país foi rachado. E do outro lado, na Coreia do Norte, existem muitos irmãos que estão lá sofrendo. A Coreia do Sul hoje é um dos países proporcionalmente, porque a Coreia do Sul é um país 90 vezes menor do que o Brasil. E ela, proporcionalmente, é o país que tem mais missionários no mundo, com talvez 30 mil missionários espalhados pelo mundo. A igreja da Coreia do Sul é a igreja que mais cresce no mundo. Templos estão sendo reconstruídos para atender 500, 600 mil membros. E esta oração, a oração de madrugada, tem movido o coração de Deus. Não é Trump, com o seu orgulho, com a sua arrogância, que conseguiu mexer no coração de Kim Jong-un, mas sim Deus, mas sim as orações dos irmãos, que têm feito para que Deus abençoe aquele lugar. E quando eu vejo que a nossa situação está tão difícil, nós vivemos em um país onde há corrupção, em um país onde há desonestidade, e sequer muitas vezes nós temos coragem de erguer uma palavra de oração para que Deus possa abençoar o nosso país. Mas ali na Coreia, os irmãos estão reunidos 4h da manhã para pedir que Deus abençoe esta nação. E Deus vai fazer grandes coisas ali. Deus vai fazer, porque o povo está unido, o povo está orando para que Deus abençoe. Que o Senhor possa te abençoar grandemente e que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração. Muito obrigado.